Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Saudações a todos e todas. Meu nome é Milene Cristina Santiago. Eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, no Brasil. E trabalho com a temática Educação e Diversidade. O trabalho que eu vou apresentar, compartilhar com vocês hoje, tem como título Educação Inclusiva como Ética em Ação, Direitos Humanos e Valorização da Diversidade na Escola. Esse trabalho, ele busca refletir sobre a educação inclusiva a partir de 3 eixos, que o primeiro seriam os valores éticos, a pedagogia freiriana e o índice para a inclusão. E também busco discutir a inclusão como prática educativa ética, democrática e transformadora. Num primeiro aspecto, ao abordar a inclusão como direito humano, é importante a gente perceber que a inclusão ela é fundamentada na dignidade humana. Por isso, ela está alinhada a tratados internacionais, como o Tratado de Jontien, de 1990, a Declaração de Salamanca, de 1994, e também a Conferência Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que no caso do Brasil se tornou um decreto. Ainda focando na inclusão como direito humano, a gente percebe que a garantia de acesso, permanência, com qualidade, socialmente referenciada, é um direito de todo indivíduo, independente das suas condições. E a gente assume também, dentro dessa perspectiva, que a aprendizagem e a participação ela precisa ser oferecida com condições de equiparação de oportunidade, que seria o conceito de equidade. Quando a gente vai tratar da temática da ética da inclusão, a gente novamente, citando o pesquisador Davi Rodrigues, a gente foca em 3 dimensões que ele traz, que é a dimensão dos direitos humanos, da diversidade, da participação e da aprendizagem, compreendendo a aprendizagem como promoção da aprendizagem para todos, adoção de estratégias pedagógicas variadas, valorização da aprendizagem cooperativa e colaborativa e também como fortalecimento de práticas pedagógicas inclusivas. Então, essa ética, ela é acionada, a gente vai perceber que a inclusão ela não é só uma prática em sala de aula, ela mobiliza também valores, políticas, e também as relações interpessoais. Porém, a gente percebe que na prática, embora o conceito de inclusão e as políticas de inclusão elas já tenham mais de 30 anos, a gente percebe muitas resistências e obstáculos nessa prática e nessa efetivação das políticas. Quando a gente se reporta às resistências e obstáculos, a gente vai perceber que as nossas escolas ainda possuem estruturas escolares bastante homogeneizadoras, Então, muitas vezes a gente usa o conceito de igualdade como uma lógica de homogeneização curricular, de avaliação. E a gente tem que perceber que dentro dessa perspectiva, a gente precisa trabalhar com uma certa flexibilização e acessibilidade curricular. Então, a gente vai perceber também que muitas vezes ocorrem barreiras físicas, pedagógicas, atitudinais, emocionais e culturais. E essas barreiras são impeditivas para a aprendizagem e para a participação de todos os indivíduos. Então, quando a gente vai trabalhar com a ideia de inclusão, a gente percebe a necessidade de uma mudança de paradigma que
foca, né, na ideia de transformação do que a gente chama de igualdade formal para uma equidade real. E essa equidade é o que a gente está aqui chamando de equiparação de oportunidades para que todos tenham condições de participar e de aprender juntos. Quando eu mencionei, né, que a gente traria também um pouco da contribuição de Freire, Paulo Freire, para a temática dessa discussão sobre a educação inclusiva, a gente vai perceber que o Paulo Freire é um autor brasileiro que, embora ele nunca tenha mencionado a palavra inclusão, a perspectiva freiriana, ela trabalha muito numa perspectiva inclusiva ao mencionar, né, que a gente precisa estruturar e trabalhar com conhecimento prévio dos alunos, que a leitura de mundo precede a leitura das palavras, e também compreendendo a educação como uma prática da liberdade. E também o Paulo Freire vai abordar a docência como uma atividade de escuta, diálogo e transformação. Um outro conceito muito relevante para o nosso entendimento dentro dessa perspectiva de inclusão, direitos humanos e ética é o conceito de esperançar, que está totalmente associado a uma ação educativa ética, porque esperançar para Paulo Freire é aquele movimento que a gente faz de buscar transformações, de buscar mudanças efetivas, né, para melhorar as condições de existência de todos. Um outro conceito muito importante que a gente pode trazer aqui é o conceito de docência, onde todos aprendem e ensinam. Então, Freire acaba sendo um autor, né, muito referenciado nos nossos estudos e nas nossas práticas, principalmente, né, no sentido de esperançar na prática docente. Recentemente, nós fizemos um trabalho que envolvia professores da rede municipal local de Juiz de Fora, e esse trabalho gerou um dossiê. E ao discutir a ideia de esperança na prática docente, algumas professoras trouxeram alguns enunciados, né? Por exemplo, esperançar deveria ser o verbo que o docente precisaria olhar todos os dias. Inclusão e esperançar é tentar todos os dias e não desistir. Então, a gente sabe que as escolas possuem barreiras estruturais, que hoje ensinar, atuar na docência é um ato que envolve muita complexidade, muitas dificuldades, muitas barreiras, mas, sobretudo, né, é um ato que exige a gente compreender a docência, né, como nesse sentido de esperança, nesse sentido de que a educação impõe, né, mudança social e é uma forma de intervenção no mundo. Seguindo, a gente tem também a importância, né, de tratar o índex para a inclusão. O que é essa ferramenta, né? O índex para a inclusão, ele foi criado por dois pesquisadores, né, o Tony Buff e Mel Aiscon, desde 2001, mas eu estou trabalhando com uma versão de 2011, e é uma proposta de revisar culturas políticas e práticas escolares, e essa proposta se baseia em valores como justiça social, diversidade, participação. E essas três dimensões que eles trazem, né, que são as culturas políticas e práticas, envolve, né, a gente perceber nas culturas a ideia de acolhimento, pertencimento, nas políticas como acesso, permanência e equidade, e as práticas, por sua vez, envolve, né, a ideia de metodologias diversificadas e colaborativas. E ainda trazemos a ideia, né, de construir pontes e não cercas. Na ocasião que eu cursava doutorado, estando numa escola, uma criança mencionou, né, numa atividade que ela estava envolvida, que a escola tinha cercas para separar aqueles alunos que não sabiam ler daqueles que sabiam. E é interessante, né, quando uma criança se refere a essa metáfora, e a gente aproveitou essa metáfora para pensar como que a gente pode fazer para eliminar essas cercas que representam as barreiras cotidianas
nas relações interpessoais, nas relações entre ensinar e aprender e também nas relações de participação desses alunos. Como que a gente pode criar vínculos e valorizar as diferenças e singularidades? Então, a gente percebe que uma educação humanizadora e colaborativa, ela precisa ser garantida no sentido de substituir o modelo seletivo, classificatório e meritocrático existentes nas nossas escolas. E a partir disso, a gente percebe o que seria um caminho, uma proposição para uma escola inclusiva. Primeiro, a gente compreender que a inclusão exige uma reinvenção permanente das nossas práticas, dos nossos valores, das nossas atitudes, da nossa forma de ver e ensinar. Também envolve a formação docente como um foco central. Precisamos estar constantemente em formação, e isso envolve todas as etapas, tanto da escola como da Secretaria da Educação, e também as etapas de políticas públicas. E também a gente vai perceber como outro caminho a ética, a perspectiva freiriana e, no caso, o índex para a inclusão, que, se articulados, eles podem promover uma escola mais plural e democrática. Por fim, eu agradeço a atenção de todos e todas e indico como referência principal desse trabalho que eu apresento o Índex para a Inclusão, a Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire e um texto de Davi Rodrigues sobre dimensões éticas da educação inclusiva. Mais uma vez agradeço, saudações a todos e todas. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.